belezura! Mais uma noite de aprendizado para nós, não é? Gente, tô adorando esses encontros. Sabe o quê? A gente achava assim que história infantil é para criança, né? A gente tá percebendo assim que as histórias infantis traz muito aprendizado. Coisa que a gente nem imaginava, né? Que o Espírito Friedshine e a Michal Fassa vai falando, vai explicando pra gente, vai abrindo a nossa mente, pra gente poder compreender um pouco melhor a mensagem divina, né? Eu tô adorando esse livro, Era Uma Vez para Adultos. Você já comprou o seu? Não? Perde tempo não. Entra lá no link, entra. Tá lá na descrição do vídeo e no chat ao vivo. Também você pode entrar e adquirir, que você vai receber na sua casa, pelos correios. Isso mesmo, Hoje nós vamos contar uma história que eu não conhecia. Vou ser franca, não conhecia, mas eu achei, assim, extraordinário. Estão vendo aqui, né, as ovelhinhas, né? Tá achando que é a parábola da ovelha perdida que Jesus contou? Ih, meus netinhos, não. É uma historinha bem legal que fala de ovelha também, mas que tem como personagem principal um pastorzinho. Pastorzinho mentiroso, que chama a história. Ai, que belezura, que gracinha. Era uma vez, em um vale bem verdinho, rodeado por montanhas, vivia um rapaz que ganhava a vida como pastor de ovelhas. Ele herdou o ofício do pai, que um dia lhe disse: filho, esse cajado era do seu avô, e com ele você cuidará das nossas ovelhas. Mas, pai, eu sou novo demais e tenho medo de lobos, respondeu o rapaz. Não se preocupe. Se alguma fera aparecer, apenas grite: lobo, lobo, que o socorro logo virá. Assim, o jovem se viu obrigado a seguir a tradição da família. Porém, no fundo, ele queria ser escritor, pois desejava brincar com as palavras e construir histórias mirabolantes. A realidade do pastorzinho, no entanto, era bem mais simples e rotineira. Ele passava o dia tocando o rebanho de um lado para o outro. Por aqui, Lulu. Godô, não se afaste muito. Maricota, aonde pensa que vai? Nome das ovelhinhas, gente, olha pra vocês verem, gracinha. Lulu, Godô, Maricota, será que tinha Luzia também? Cada ovelha tinha um nome, escolhido pelo próprio jovem, que na hora de levá-las para o curral, fazia a chamada. Conde, mé. Duquesa, mé. Luzia, mé. Se estivesse faltando uma ovelha, o jovem logo saía à sua procura. Todos os dias era a mesma coisa. Se andasse com o rebanho, ele ouvia o sino do pescoço das ovelhas, blém, blém. Quando paradas, o único som que escutava era o da sua própria respiração. Sempre sozinho, alguns pensamentos vinham à mente do pastorzinho. Este lugar é lindo, mas o que haverá além das montanhas? Eu sei, ovelhas, que vocês não podem ficar sem mim, mas um dia de diversão não mataria ninguém. Quanto mais caminhava, mais ele sentia. Sentia vontade de ser feliz, de dar risada, de brincar, como sempre quis. Com o tempo, o pastoreio monótono foi chateando cada vez mais o jovem, que começou a inventar brincadeiras para se divertir.
Presta atenção. Em uma delas, tingiu de cinza uma pele de ovelha, vestiu-a sobre os ombros e correu atrás do rebanho. Au! Au! Uivou bem feito um lobo. Será que foi igual lobo, gente? Espero que sim. As ovelhas fugiram em disparada, enquanto o pastorzinho rolava de rir. No dia seguinte, ele se fantasiou outra vez. Au! Au! Na dúvida, não tenham dúvida, gritou a matriarca das ovelhas. Corram, corram. Algumas fugiram, mas outras já não acreditavam mais naquele lobo e continuaram pastando calmamente. Por isso, o pastorzinho ficou todo entediado. Um dia, olha pra vocês verem que interessante. Um dia, enquanto tirava um cochilo, ele sonhou que quatro lobos ferozes de caninos brancos e olhos amarelos vinham em sua direção. E desesperado o menino gritava: lobos, lobos! E dessa vez o rebanho não ligou, pois já não acreditava mais em lobos. Assustado, o pastor acordou do pesadelo com o coração acelerado. Ufa! Ainda bem que vocês estão todas aqui, minhas ovelhas. Mas não é que esse sonho me deu uma boa ideia, pensou ele. Gente, será que esse pastorzinho vai fazer, hein? Minha Peralta? Parece que o pesadelo não serviu de lição para o rapaz, que continuou a bolar ideias para se divertir à custa dos outros. O pastor lembrou-se do conselho de seu pai e decidiu pregar uma peça nos aldeões que aravam a terra por ali perto. Ele encheu os pulmões de ar e berrou: lobo, lobo, venham no meu socorro. Os vizinhos largaram tudo, gente, e correram para ajudar o menino. Quando chegaram lá, porém, o jovem gargalhava sem parar. Eu só queria brincar com vocês, não foi divertido? As caras sérias foram suficientes para poder responder a pergunta do rapaz. Apesar de os aldeões não terem gostado da brincadeira, o rapaz repetiu a façanha logo no dia seguinte. Socorro, socorro, há lobos por toda parte, preciso de ajuda. Todos interromperam suas atividades e, embora alguns já duvidassem do rapaz, foram em seu socorro. De novo, encontraram-no rindo sem parar. Esse moleque, ele não me engana nunca mais, esbravejou um dos homens. E com razão, né, gente? Alguns vizinhos ficaram ali por mais tempo para dar alguns conselhos ao pastorzinho. Então o rapaz lembrou-se de seu pesadelo e prometeu não aprontar mais com as pessoas. Passaram alguns dias, enquanto as ovelhas pastavam e tudo parecia muito tranquilo, o pastorzinho ouviu barulhos estranhos e viu um lobo enorme se aproximar do rebanho. Socorro, socorro, lobo, lobo! Gritou o jovem desesperado. Todos o ouviram, mas ninguém se importou. O jovem então regressou à aldeia chorando, pois nenhuma das suas ovelhas se salvou. Então o aldeão mais velho e sábio falou. Aí vocês veem que belezura. Dessa vez, pastorzinho, você falou a verdade, mas a boca do mentiroso, o certo é duvidoso. Entendeu? Na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. Gente,
Vão hoje aprender, não vão? Aprender bem gostoso sobre o pastorzinho mentiroso. Quem é que vai fazer o seminário? Você já sabe? Já imaginou? Pensou aí na sua cabecinha? Pensa comigo, pensa. Pensa aí. É ele. Já imaginou aí? Que belezura. É o pastorzinho. Olha pra vocês verem que gracinha que ele é, o pastorzinho. Mas antes é claro, do seminário, tem, gente, a apresentação musical. Belezura só. Aline Charrade e o seu violonista Lucas Felipe, que vai trazer essa canção. Não, até enrola a língua pra cantar, não dou conta de jeito nenhum, não. Mas é uma belezura só. Confira comigo e logo depois, esse pastorzinho que a gente imaginou é ele. Ele que vai falar para todos nós. Fica tudo com Deus, meus netinhos. Lá na montanha um pastorzinho, olê, 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 grita pra cabra o seu gritinho, olê, olê, hello. Quando ele grita pro cabritinho, olê, 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 logo ele acorda o lugar todinho, olê, olê, hello. Oh, lady, oh, lady, oh, oh, lady, oh, lady, oh, lady, oh, o príncipe ouviu do seu castelinho, olê, 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 um roxinol escutou do ninho, olê, olê, hello. Lá na taverna bebendo vinho, olê, 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 o beberrão derramou no linho, olê, olê, hello. Oh, lady, oh, lady, oh, lady, oh, lady, oh, lady, oh, lady, uma menina escutou um gritinho, olê, 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 e respondeu para o pastorzinho, olê, olê, hello. Logo a mamãe achou bonitinho, olê, 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 e aplaudiu esse duetinho, olê, olê, hello. Oh, lady, 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 olê, 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 olê. Queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual, ao nosso estudo baseado no livro Era uma Vez para Adultos, psicografia de Wellerson Santos, pelos espíritos Michal Fassa e Fritz Schein. A fábula, ou a história que hoje nós vamos estudar, é do pastorzinho mentiroso, cujo autor é Esopo. Mas a história tornou-se verdadeiramente conhecida e difundida por causa dos irmãos Grimm. Foi através desses dois irmãos que o pastorzinho mentiroso passou a ser conhecido no mundo inteiro. A análise realizada pelos benfeitores espirituais vai se iniciar com as tradições familiares.
Escutamos a história com a vovó Luzia, ela nos narrou toda a trajetória do pastorzinho, a minha trajetória, e então agora vamos tentar analisar à luz do Evangelho, da doutrina espírita, fazendo a correlação com a psicologia, com os dias atuais. As tradições familiares, elas sempre estiveram presentes dentro da nossa sociedade. São todas essas expressões, crenças, características, rituais, comemorações, adágios, histórias ou mesmo profissões que são passadas de geração em geração. Aliás, nas tradições do povo judaico, isso é muito forte. As tradições familiares que vai passando de geração para geração. Mas no que tange às profissões, é muito comum. Famílias muito bem estruturadas querem deixar o seu legado para os seus rebentos, para os seus filhos. Então, famílias que têm empresas bem estruturadas, escritórios renomados, consultórios conhecidos, é muito comum que os pais queiram que os seus filhos sigam essas tradições. Mas é imprescindível nesse contexto que nós não esqueçamos um ponto muito importante, que é a vocação. Será que o indivíduo, que a pessoa que nós desejamos que perpetue as nossas tradições familiares, tem aptidão, gosta daquela função, daquele cargo, daquele encargo que queremos oferecer a ela? Na minha história, o pastorzinho mentiroso, ocorreu justamente isso. Na minha família, o meu avô, o meu pai, toda a minha família trabalha no pastoreio de ovelhas. E eles desejavam passar para mim esse legado. Eu recebi do meu pai esse cajado, que foi do pai dele, que possivelmente foi do pai dele. E assim foi passando de filho para filho. Mas conforme a história conta, eu não tinha nenhum tipo de interesse. Não tinha nenhuma vontade, porque a minha vocação, o meu desejo era ser escritor. Eu queria escrever, contar histórias. Mas o meu pai, ele insistiu bastante. Ele me disse: mas filho, esse cajado era do seu avô. É com ele que você deverá cuidar das nossas ovelhas. Mas eu disse para ele: eu sou novo demais. Eu tenho medo de lobos, não quero ficar aqui no meio do pasto cuidando das ovelhas. Eu tenho outros interesses, outros ideais. Não se preocupe, meu filho, dizia meu pai. Se alguma fera aparecer, se algum lobo aparecer, apenas grite, chame, o auxílio sempre virá. Todos aqui na aldeia nos auxiliam, nos ajudam nesses momentos difíceis. E o meu pai foi tão enfático, insistiu tanto, que eu acabei cedendo e aceitando participar dessas tradições da família. Mas profundamente infeliz, porque o meu desejo, o que eu queria mesmo era ser escritor. Brincar com as palavras, construir histórias mirabolantes, esse que era o meu desejo.
Então, nessa história, na minha história, a primeira análise que nós podemos fazer, com auxílio, é claro, dos benfeitores espirituais, nas mensagens que foram psicografadas, é que os pais, os genitores, precisam respeitar os filhos nas suas escolhas, principalmente nas atividades profissionais que cada um vai realizar, cada um vai abraçar. Há, inclusive, na história moderna, uma narrativa muito pitoresca. Conta-se que um pai desejava que o seu filho fizesse direito, mas o filho queria fazer agronomia. Essa era a sua vocação. E o pai insistiu bastante para que o filho pudesse fazer direito. E o filho, muito obediente, não queria desacatar o seu pai, não queria de maneira alguma fazer com que ele pudesse sofrer, fez a faculdade de Direito, como seu pai havia desejado, solicitado. E no dia da formatura, naquela festa, o pai deu um grande baile em homenagem ao seu filho, todos estavam reunidos. O jovem, de maneira muito respeitosa, ele, no auge da festa, quando seu pai fez-lhe uma homenagem, o jovem trouxe às suas mãos o canudo simbólico da sua formatura e ele disse aos convidados que ele gostaria de fazer um relato e também a sua homenagem. Que aquele canudo, aquela faculdade de Direito, ele havia feito, realizado para o seu pai. Que aquele canudo, aquela formação como advogado era para o seu pai. E que logo que pudesse, ele ingressar na faculdade para poder fazer agronomia. Então essa história, ela mostra que muitas vezes os pais precisam aprender a respeitar os seus filhos, para que não passem por experiências difíceis, para que não tenham maiores dificuldades na posteridade com aqueles que são seus rebentos, nas escolhas que vão fazer para as questões profissionais. Se nós formos observar, desde criança, desde pequenos, nós vamos apresentando as nossas tendências, as nossas inclinações, que podem, é claro, ser modificadas. Há uma pergunta muito comum que se faz para toda criança, para todo jovem: o que você quer ser quando crescer? E se nós pararmos agora para meditar, nós vamos perceber que cada um de nós, cada um de vocês internautas, eu aqui presente, quando estávamos no período da infância, imaginávamos ser tanta coisa. Alguns queriam ser professor, outros médico, alguns queriam ser enfermeiros, outros queriam ser motoristas, piloto de avião, advogado, cada um com as suas vontades, com seus desejos. E quando crianças, nós modificamos muito esses desejos. Às vezes temos talhado no nosso caráter aquela vontade que permanece durante toda a vida, e realmente, quando se torna adulto, aquele indivíduo abraça a profissão que desejava. Outras vezes essas profissões, elas vão se modificando. Na atualidade, para os jovens indecisos, existem inclusive os testes psicológicos que vão trazer alguns norteios para que cada um encontre a área correspondente, aquela área que mais vai lhe tocar o coração, que tem mais a ver com a sua personalidade. Os testes vocacionais,
que devem ser feitos quando houver tantas dúvidas e analisados, é claro, quando se obter as respostas. Porque quando nós abraçamos uma profissão por imposição, seja dos nossos pais, da família, ou então quando nós abraçamos uma profissão por causa da rentabilidade, ou seja, os recursos financeiros que nós vamos obter com ela, para agradar a nossa família, com certeza nós vamos tender a exercer mal aquele ofício. Muitas vezes sem responsabilidade, sem compromisso, gerando graves consequências. Não apenas para o próprio indivíduo, que vai ser profundamente infeliz, como também para aqueles que estão ao redor. Ou seja, vai se tornar um mal profissional. Dentro dessa questão das tradições familiares e da profissão, é também muito comum nós vermos pais e mães que desejam transferir para os seus filhos o desejo que tinham quando eram jovens. Então, um pai ansiava ser médico. Seu desejo era esse. E ele não conseguiu por uma série de fatores, ou financeiras, ou porque não passou na faculdade, não ingressou, não passou no vestibular, não ingressou na faculdade. Então, o seu desejo, o seu sonho é que um filho, uma filha, seja médico para poder realizar o seu sonho. Uma mãe que desejava ser advogada e que não conseguiu, então ela transfere para a filha, para o filho, e deseja que eles façam. E isto traz muitas dificuldades na relação familiar, contendas, desavenças, sem necessidade, pelo fato de não respeitarmos. O respeito nas relações familiares, ele é fundamental. Cabe aos pais incentivar, dialogar, apontar caminhos, auxiliar os filhos a entender para que eles possam alcançar os seus objetivos. E as tradições familiares, elas vão ficando em segundo plano. É claro que elas são importantes, porque é a construção da família. Imaginemos uma família que tem uma empresa familiar que já veio de algumas gerações. Então, o anseio daquele pai, daquela mãe, é de que seus filhos deem continuidade à empresa. E seria ótimo se continuassem. Mas se os filhos, eles não têm aquele desejo, não têm aquela vocação, como irão dar continuidade? Como eu, que não queria de forma alguma ser pastor de ovelhas, poderia fazer este trabalho bem, com responsabilidade, já como nós vamos ver daqui a pouco, o que um pastor realiza, quais são as funções, as responsabilidades dele perante um rebanho, é preciso gostar daquilo que se faz. Então, de nada vai adiantar ter uma escola renomada, ter um consultório já montado, uma empresa estruturada, se não há o profissional qualificado para dar prosseguimento àquele empreendimento, para conseguir levar adiante o nome daquela empresa ou daquela família. Voltamos a repetir. Bom seria se houvesse alguém para dar prosseguimento. Mas se por acaso não tiver, não aparecer, que não haja por parte da família frustrações. Que não haja por parte dos pais infelicidade. Muito vai ser o contrário. Que os pais, eles fiquem felizes com os caminhos que os filhos vão escolher. E vendo-os felizes, ficarão felizes também. Porque um bom profissional, meus amigos, também se faz quando realiza
aquilo que se gosta. Aliás, quando nós realizamos aquilo que gostamos, nós nem sentimos que é um trabalho. Nós sentimos que é algo que nos motiva, que nos leva adiante, que nos enriquece, que nos faz crescer. Mas o conto, o Pastorzinho Mentiroso, a minha história, fala-nos a respeito do pastoreio, que é uma das profissões mais antigas do mundo. Pelas tradições familiares, o legado do pastoreio, há muitos anos e séculos atrás, passava de pai para filho. Ou seja, a responsabilidade, o compromisso desse trabalho ia passando de pai para filho. Se nós consultarmos, por exemplo, as páginas do Antigo Testamento, nós vamos ver que diversos pastores tiveram essa responsabilidade, tiveram esse compromisso, receberam nas mãos dos seus pais essa tarefa, levaram adiante, se tornaram grandes homens. Um dos mais conhecidos e mais famosos é Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Ele tocava cítara, cantava para os animais, trazia alegria dentro do seu coração, gostava do que fazia. Até o instante que o profeta Samuel lhe fez uma revelação dos compromissos que ele teria, das responsabilidades que deveria assumir perante a história do povo judeu. E ele se transformou no rei dos judeus. Mas foi um pastor de ovelhas. Nas páginas do Novo Testamento, nós temos a figura de Zacarias, casado com Isabel, segundo narra o benfeitor espiritual Irmão X, pela mediunidade de Chico Xavier. Ele, além do sacerdócio, que ele recebia o soldo, o salário, ele também era pastor de ovelhas, para ajudar no soldo da família, para ajudar no sustento dela. E quando Zacarias morreu, João, que mais tarde ficará conhecido como João Batista, ele também se torna um pastor de ovelhas. Ele também cuida dessas ovelhas ali na região de Engedi, para depois da morte da sua mãe, ele então doar essas ovelhas para os sacerdotes e começar então o seu trabalho efetivo nas margens do Rio Jordão, anunciando a chegada do grande Messias, o grande pastor que chegaria para poder trazer as ovelhas tresmalhadas para o rebanho do amor. Mas o pastoreio, essa profissão, ela requer do indivíduo que trabalha com esses animais muita dedicação, atenção, compromisso, amor. Segundo os estudiosos, as ovelhas são animais muito dependentes. As ovelhas, por exemplo, elas são muito ingênuas. Elas não sabem discernir uma erva boa para se comer de uma erva daninha, de uma erva venenosa. Esse trabalho quem faz é o pastor. Quando um pastor leva suas ovelhas para um pasto, para que elas possam se alimentar, antes ele precisa percorrer esse local para ver se há ervas venenosas. Porque se tiver, pode correr o risco dessas ovelhas se alimentarem. Porque elas não sabem discernir, elas não sabem separar a erva boa da erva má, ou da erva ruim que lhes fará mal. Então, o pastor passa à frente para poder fazer essas escolhas. A ovelha também é um animal bastante medroso. Sim, a ovelha, ela, quando sente o cheiro,
do perigo, quando ela vê que alguma coisa está se aproximando, um lobo, por exemplo, ela fica desesperada. E se uma sai correndo, todas as outras vão atrás. As ovelhas são animais que seguem um fluxo. Então, uma sempre conduz todas as outras. E por isso a ovelha ela se torna muito dependente do pastor, porque ela sempre está perto daquele que a conduz, através do cheiro e através da voz do pastor. O pastor comanda as ovelhas por meio da voz. Mas no auge do medo, se elas se sentirem ali com muito medo, elas saem correndo e ocorre uma debandada ali entre o rebanho, trazendo imensas dificuldades para o pastor. Então ele precisa a todo instante estar direcionando os passos, estar observando. O pastor precisa ficar num local que ele consegue ver todo o rebanho, porque se tiver algum perigo iminente, ele precisa tomar a atitude antes. Porque se elas tomarem uma atitude antes, elas dão toda a debandada. A ovelha também é um animal que come muito. É um animal, inclusive, ruminante. Come durante todo o dia e rumina esse alimento à noite. Para nós termos uma ideia, o órgão maior na ovelha é o estômago. É o maior órgão que ela tem. Então, elas comem muito. E durante a noite, elas ruminam aquele alimento quando estão dentro do redil. E algo muito interessante, o trabalho do pastor não termina no final da tarde. Porque o pastor precisa também vigiar as ovelhas no período noturno. Porque como elas comem muito e ruminam, se por acaso dentro do redil, do curral, elas começam a brincar uma com as outras, bate a cabeça uma na outra, e alguma cai ao chão, ela não consegue se levantar sozinha, principalmente quando ainda tem lã, porque na época da tosquia fica mais fácil, mas se elas estão com o peso da lã, elas não conseguem se levantar. Então, elas comprimem o pulmão na respiração, quando são caídas ao chão, e isso causa dificuldade na respiração e elas podem morrer. Então, o pastor precisa estar também vigiando essas ovelhas no período da noite, para que se alguma cair, ele possa levantar. Então, nós vamos observar que essa profissão que meu pai queria me passar era uma profissão que me daria realmente muito trabalho, e para abraçá-la era necessário que eu tivesse vocação, o desejo de poder seguir com as tradições familiares. Então, um pastor é um homem, é alguém que precisa ser muito amoroso, que precisa estar sempre atento ao seu rebanho. E geralmente o pastor utiliza-se de 2 instrumentos básicos para o trabalho. Um deles é esse que aqui está, que é o cajado. Ele é muito importante, porque o cajado ele auxilia no trabalho junto das ovelhas, e também a vara. A vara ela é menor que o cajado, fica também na mão do pastor. O cajado também pode ser utilizado para o trabalho que a vara realiza, mas geralmente esses 2 instrumentos estão junto dos pastores. A vara ela é bem comprida e ela tem a ponta como um ponto de interrogação, como também tem esse cajado que me foi passado pelo meu pai. Esse gancho ele é providencial. Quando as ovelhas, por exemplo, procurando alimento, elas entram no meio de espinheiros,
Para que nós não nos machuquemos entrando dentro dos espinheiros, nós utilizamos então do cajado. Pegamos o cajado ou a vara, um dos dois, e com esse cabo, com essa interrogação, essa virada, nós puxamos a ovelha para fora e não nos machucamos. O cajado também é usado para, às vezes, desgarrar ovelhas que estão brigando. Quando o pastor quer assustar o rebanho para alguma coisa, ele joga esse cajado, essa vara ao chão, para que o rebanho possa se dispersar. Então é muito importante esses dois instrumentos de trabalho. Que, aliás, Davi muito bem lembrou no Salmo 23, quando ele cantou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E mais à frente ele diz: a tua vara e o teu cajado nos consola. Então, simbolicamente, o Senhor, na figura amorável de Jesus, que é o bom pastor, com seu cajado, com a sua vara, tem nos conduzido para que nós nos mantenhamos unidos no rebanho do amor. Então, a ovelha, meus amigos, ela é totalmente dependente do pastor. Precisa do pastor para se alimentar, para beber água, para se defender dos predadores. Se guiam pela voz do pastor, conforme nós dissemos. Conhece, inclusive, o pastor pela tonalidade da sua voz. E se perdem facilmente. Por quê? Porque sempre estão à procura de alimento. Como elas comem muito durante o dia, elas ficam andando no pasto. Se o pastor não estiver atento, elas vão se afastando e, de repente, quando chega no final do dia e o pastor começa a chamar, começa a rebanhar as ovelhas para levar de volta ao redil, se ela estiver muito longe, ela não vai escutar o chamado do pastor, então ela vai se perder. Então, para ser um bom pastor, é preciso gostar daquilo que se faz. E eu, pastorzinho da nossa história, não gostava de maneira alguma daquilo que iria fazer, daquilo que o meu pai queria me passar pelas tradições familiares. Mas algo muito interessante no meu comportamento, na história que é analisado pelos benfeitores espirituais, é que, muito embora eu não queria aceitar, não queria assumir, e fui imposto pelo meu pai para realizar este trabalho, ao assumir, eu sempre estava atento com as ovelhas. Tentava cumprir da melhor forma o meu papel. No final do dia, sempre conferia as ovelhas, chamando-as pelos nomes. Sempre estava atento se estava faltando alguma ovelha. Quando faltava, ia buscar, tentava encontrá-la. Então, estava realizando o meu ofício. Não da forma que gostaria, porque o ofício que nós abraçamos precisa ser realizado com alegria, com amor. Não havia ali alegria, mas havia pelo menos uma responsabilidade de poder realizar bem aquilo que me foi entregue pela família. A simbologia dessa história, ela é perfeita, porque Jesus, no seu Evangelho, por diversas vezes, nos comparou a ovelhas. Talvez uma das passagens mais conhecidas seja aquela que Jesus diz: qual de vós, tendo 100 ovelhas, e ao perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, a alegria
invade o coração. Põe a ovelha sobre os ombros e traz de volta para casa. Convoca os amigos, os vizinhos e vai dizer-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. É Jesus, então, nos comparando a ovelhas, sendo Ele o bom pastor. Sendo esse pastor que se alegra ao achar essa ovelha que estava perdida. Hoje nós iniciamos o nosso seminário, na parte que nos coube, com essa ovelhinha nos ombros, essa figura tão doce desse animal tão amável, onde colocando no ombro, nós acariciamos, nós nos regozijamos quando encontramos aquela que se perdeu. E Jesus, ele vai além, porque ele diz que ele era o bom pastor e que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Ele estaria sempre trabalhando em favor de todos nós para poder levar-nos para o aprisco do verdadeiro amor. Porque a grande maioria de todos nós somos ainda ovelhas tresmalhadas, que nos afastamos do rebanho, que estamos buscando ervas para comer bem distantes. Teimamos em não escutar a voz do pastor chamar pelo nosso nome. Nós vimos o que faz uma ovelha se desgarrar do rebanho? As ervas tenras que convidam ao apetite, que faz com que elas se afastem cada vez mais, a ponto de não escutar mais a voz daquele que chama. Então, para nós, seres humanos, o que tem nos afastado do redil do Senhor? O que tem nos levado para distante daquele que é o nosso pastor? O que tem nos transviado no nosso apetite? Não estamos falando de apetite de alimento, de apetite da vida, das circunstâncias, das situações ao nosso derredor. Qual é o apetite que temos tido? A sedução do mundo, nas coisas materiais, nas conquistas efêmeras. Andamos, será, à cata dos gozos terrenos, comer, dormir, fazer sexo, esses prazeres sensoriais? Será que nós estamos nos familiarizando com os vícios, com as imperfeições, com os maus costumes de tal forma que vamos nos entregando a estes excessos e já não estamos mais conseguindo escutar a voz desse pastor amoroso que tem nos convidado a todo instante para que nós possamos voltar para o rebanho, para que nós possamos estar junto na casa do Pai. Então nós buscamos, às vezes, alento em muitas coisas. E é preciso analisar em que. Alguns buscam nas religiões, outros buscam nos bens materiais, outros nos status, outros na fama, qualquer outra coisa. Mas o melhor lugar sempre será o redil do Pai, cumprindo com a sua vontade. Nós ainda somos, meus amigos, aquelas ovelhas que buscam ervas daninhas, que vão se afastando cada vez mais do pastor, do alimento espiritual, aquele alimento que quem comer jamais terá fome. E vamos nos perdendo no caminho e às vezes com muita dificuldade para voltar ao aprisco do Pai,
Ainda temos muita fome de paz, de tranquilidade, de amor, de perdão. Nós ainda estamos em busca de algo que não sabemos o que é e não conseguimos enxergar o valor desse pastor que cuida de cada um de nós com muito amor. Mas o conto, o Pastorzinho Mentiroso, a minha história, além de falar dessas tradições familiares, além de nos falar da convivência do pastor com as ovelhas, nos fala de outro ponto muito importante que os benfeitores vão analisar para todos nós, que vão nos trazer, que é justamente a rotina. A rotina, ela está muito presente nessa história que fala do pastorzinho, a minha história. Porque a nossa vida, ela é feita de hábitos. Já dizia Joana de Ângeles pelas mãos de Divaldo. Quem não tem bons, tem maus hábitos. Os hábitos positivos, que são as nossas qualidades, que são as nossas virtudes. E os hábitos infelizes e malsãos, que são os nossos vícios e as nossas imperfeições. E esses hábitos, eles vão se incorporando na nossa vida como uma rotina, como algo que faz parte do nosso cotidiano. Se nós começarmos a analisar a nossa vida, nós vamos perceber que todos nós, indistintamente, temos uma rotina diária. Isso é muito normal. Horário para acordar, horário para se alimentar, horário para dormir, horário para alguns tipos de atividades, para reuniões, para trabalho. Então, nós vamos tendo diversas rotinas que vão sendo incorporadas na nossa vida e que às vezes passam a ser até automáticas no nosso cotidiano. Por exemplo, a hora que nós nos levantamos. Nós nos automatizamos tanto na hora que nós acordamos, que às vezes no dia que se pode dormir até mais tarde, nós acordamos naquele mesmo horário. Então vamos supor que a pessoa levante 6 horas da manhã todos os dias para trabalhar. No sábado e no domingo ela não trabalha, então ela acorda às 6 horas da manhã também. Pode até dormir depois de novo, mas acorda no horário, porque o corpo se adapta, criou aquela rotina. Há pessoas que têm rotina para dormir, tem todo um ritual na hora de dormir. Outras se automatizam no caminho que vão para o trabalho, sempre o mesmo trajeto. Outros querem sempre se assentar à mesa no mesmo lugar. O transporte quer assentar na mesma cadeira. E tudo isso vai fazendo parte da nossa rotina. E essas atitudes repetitivas, monótonas, que vão ficando automatizadas, às vezes vão nos gerando frustrações, dificuldades, vão nos trazendo experiências muito difíceis para a nossa jornada. Então, às vezes, nós nos tornamos como uma máquina automatizada que vamos realizando, que se programa para fazer alguma coisa e que não sai daquela programação, aquele planejamento, numa atitude repetitiva. Então, a minha realidade como pastor, ela era muito simples, muito rotineira. E essa rotina, ela foi criando em mim aquela frustração, mesmo porque não gostava da profissão que eu tinha. Então eu passava o dia inteiro tocando o rebanho, olhando o rebanho de um lado para o outro. E de repente, a minha mente começou a criar possibilidades. Começou a querer sair daquela rotina, porém de uma maneira indevida, conforme nós vamos ver.
Quantas vezes na nossa jornada, na nossa caminhada, nas situações da nossa vida do dia a dia, nós entramos nesta rotina, essa rotina que vai fazendo parte da nossa vida diária. E nós vamos pensando, por exemplo, que às vezes coisas passam despercebidas. Quantas vezes nós fizemos o trajeto para o nosso trabalho sem notar as ruas que nós estamos passando, sem perceber a paisagem, sem olhar para o céu para ver como está o dia, nublado, com sol, com nuvem, sem nuvem, chuvoso ou não. Quantas vezes nós cruzamos com as pessoas no meio-fio, nos passeios das nossas cidades e não enxergamos as pessoas. Nós vemos, mas não enxergamos. Propagandas de outdoor, a beleza da natureza. Então, essa rotina, ela é muito perniciosa, porque ela retira a nossa espontaneidade. Fica algo muito automatizado. Mas é muito importante, ao falar dessa temática, e a espiritualidade toma esse cuidado na mensagem, não confundir rotina com disciplina. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a metodologia de um trabalho, uma rotina para disciplinar os nossos horários, a nossa vida, é fundamental para o nosso equilíbrio. Porque imagine se nós não tivéssemos um horário para começar a trabalhar e para terminar o nosso trabalho. Se nós não tivéssemos ali um planejamento. Hoje, segunda-feira, você vai resolver esse problema. Vai ter essa reunião. É um planejamento que acaba se tornando, em alguns casos, uma rotina. Mas uma rotina necessária para a disciplina, para o bom funcionamento daquele trabalho, daquela função, aquela situação que nós estamos vivenciando. Vai gerando o equilíbrio dentro da nossa empresa, dentro da nossa família, onde quer que nós nos encontramos. Mas quando se torna robotizado, quando vai entrando no automatismo, aí começa a prejudicar o nosso relacionamento social. Conta-se uma velha história que numa determinada instituição espírita havia vários trabalhadores que distribuíam sopa para aqueles que eram mais necessitados. E eles tinham esse trabalho diário. Todos os finais de semana, especialmente no sábado pela manhã, distribuía-se o prato de sopa. E durante anos esses tarefeiros realizaram este trabalho. E às vezes entregavam os pratos sem sequer saber o nome das pessoas que ali estavam para tomar a sopa. Porque além de serem inúmeros que ali estavam necessitados, o trabalho automatizado da entrega, de matar a fome daquele que está realmente pedindo alimento. Até que um dia alguém olhou para o outro, perguntou-lhe o nome, quis saber a sua história. E isso modificou para sempre a vida dos dois, tanto do tarefeiro quanto também do assistido, porque criou-se ali um processo de afinidade, de entrosamento, no mínimo que se poderia fazer. Então, às vezes, nas pequeninas coisas, nós entramos nesse automatismo. Às vezes entramos no nosso trabalho para ir ao andar e o ascensorista, que todos os dias está ali apertando os andares, nós sequer sabemos o nome dele, sequer damos bom dia, boa tarde, nos automatismos que nos são próprios. Então são experiências que precisam ser modificadas. Nos nossos relacionamentos pessoais, como por exemplo o casamento,
Quantos casamentos desmoronam por cair na rotina? Quantos empregos rotineiros que caem na desmotivação dos funcionários por parte dos empregados ou mesmo dos patrões por causa da rotina. Então eu vivia essa rotina, esse movimento monótono. Mas quando quis sair da rotina, busquei de uma forma equivocada. Porque sair da rotina é bom, às vezes sair daquele movimento repetitivo, mas precisa ser feito com cautela, com responsabilidade, com zelo. Sair do ritual para a realização de coisas diferentes, mudar de hábitos, mas sem correr perigos e sem prejudicar pessoas ou situações. Então é muito importante mudar o caminho de ida, de volta do trabalho, levar flores para quem nós amamos, ouvir uma música não habitual, cantar uma bela canção, dormir até mais tarde ou acordar mais cedo, vestir uma roupa diferente. Tudo isso são movimentações simples, muito positivas, que quebram a rotina, que às vezes geram alegria, tanto para nós quanto para aqueles que estão ao nosso redor. E dizem os estudiosos do comportamento humano que quando nós saímos da rotina, nós movimentamos o nosso cérebro e acabamos por gerar em nós harmonia, bem-estar. Então, quando eu desejei sair dessa rotina, porque já estava cansado de ficar o dia inteiro cuidando das ovelhas, comecei a enveredar por outros caminhos menos felizes. Eu quis trazer uma experiência, uma vivência que fosse mais eletrizante, que pudesse contagiar a todos, movimentar a aldeia. Então trouxe medo para as ovelhas, inventando que havia por perto um lobo. Isso causou desespero, tanto nas ovelhas quanto nos aldeães ou aldeões que viviam ali. Porque quando eu comecei a gritar desesperado que havia lobo, tantas ovelhas ficaram dispersas, quanto também as pessoas que viviam ali na aldeia que vieram ao meu socorro. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, sempre vai trabalhando conosco, sempre vai nos dando novas oportunidades, nos dá alertas, nos dá direcionamentos. Alguma maneira encontra para nos fazer despertar. Porque eu comecei a fazer isso quase que todo dia, quase a todo momento. Eu queria criar esse rebuliço com as ovelhas e com os meus companheiros, os meus amigos que viviam na mesma aldeia que eu. Então um dia eu estava cuidando das ovelhas e dormi e tive um sonho. E nesse sonho eu tive uma revelação de que o lobo apareceu, devorou todas as ovelhas e que eu clamei auxílio e ninguém vinha para poder me ajudar. E quando eu acordei desse sonho, é como se eu tivesse vivenciado aquela experiência. Quando nós dormimos, todos nós sonhamos. Por quê? Porque Allan Kardec nos ensina que quando nós dormimos, a emancipação da nossa alma, o nosso espírito se desprende do corpo. E essas vivências que nós temos são chamados sonhos. Há diversas classificações para os sonhos. Nestes seminários houve diversos aprendizados em torno disso, inclusive com Terezinha Oliveira, uma grande estudiosa do assunto, já desencarnada,
que ela diz que existem basicamente 3 tipos de sonhos: os psicológicos, os fisiológicos e os espirituais. Mas o que mais nos interessa nessa minha história é o sonho espiritual, que tem dentro deles uma divisão, que são os sonhos reveladores. Então eu tive uma revelação nesse sonho do que iria acontecer se eu continuasse com aquela mentira, continuasse chamando toda hora as pessoas para me ajudarem com lobos que não existiam, além de dispersar todo o rebanho. Mas quando tive esse sonho revelador, eu não depreendi, não retirei a mensagem que deveria. Não compreendi. Porque às vezes nós temos sonhos dos quais nós não nos recordamos. Quando nós dormimos e acordamos pela manhã, às vezes o nosso cérebro ele não consegue decodificar aquilo que nós vivenciamos no mundo espiritual. Outras vezes nós lembramos nitidamente o que nós sonhamos. E às vezes aquele sonho ele não tem significado algum, porque nós não conseguimos tirar esse significado. Nós não conseguimos depreender a mensagem. Às vezes temos a ajuda de um terapeuta para fazer esse trabalho. É sempre bom analisar os sonhos que nós temos, porque eles sempre querem nos dizer algo. Freud, ele dizia que o sonho é um campo insondável do nosso ser. Mas muitos desses sonhos são projeções que nós fazemos à nossa mente, são situações que nós criamos, e outros são realmente advertências, como esse que eu tive, que foi muito nítido. Era algo para o meu despertamento. Mas não consegui fazer essa autoanálise. Muito antes, pelo contrário. Porque comecei a poder conjecturar outras formas de projetar mais medo nas ovelhas e envolver mais os aldeões que viviam ali junto comigo naquela comunidade. É preciso sempre ficar atento nas experiências que nós temos fora do corpo físico, porque às vezes querem nos revelar alguma coisa da nossa personalidade, do nosso dia a dia. E por isso a doutrina espírita nos fala da importância de nós nos prepararmos para o sono físico, para o momento de dormir, com uma oração, uma leitura edificante, para nós criarmos a possibilidade de sermos aproveitados, inclusive, durante o sono físico, no mundo espiritual. Mas, diante de toda essa situação, de tudo isso que a história nos traz, a minha história, o pastorzinho mentiroso, o cerne dela, ou o ponto principal que a espiritualidade trabalha e que o próprio nome da história enfatiza, é o preço da mentira e o valor da verdade. Então, a minha história, o pastorzinho mentiroso, chama-nos a atenção a esses 2 pontos super importantes na nossa vida. O preço da mentira e o valor da verdade. Esses 2 pilares precisam ser trabalhados no contexto dessa história. Porque no conto eu utilizei da mentira de uma forma, de uma maneira muito inconsequente. Toda mentira é mentira, mas existem algumas mentiras que são contadas que trazem consequências terríveis, como essa que eu inventei, que poderia trazer tantas experiências difíceis para as ovelhas, quanto para as pessoas que viviam naquela comunidade. A mentira, ela pode começar como uma brincadeira, como foi o caso. Queria sair da rotina, queria ver as ovelhas correndo, o povo vindo me ajudar. Então, uma brincadeira totalmente inocente, que não tinha nenhuma importância.
mas que poderia transformar-se numa situação muito desastrosa. Quando nós nos mentimos, nós começamos a nos tornar reféns daquela falsa verdade. Então a mentira, quando ela começa a ser dita, ela se transforma para aquele que mente uma verdade. Porque começa a vivenciar isso na sua vida. E uma mentira vai puxando a outra. Quando nós assustamos, nós estamos num emaranhado de informações que não sabemos mais o que é verdade e o que é mentira. Confundimos uma coisa com a outra. E como a mentira ela não é decodificada na nossa mente, quando nós contamos uma mentira e precisamos repetir aquela história novamente, geralmente há modificações. Porque nós não conseguimos realmente interiorizar aquilo que não aconteceu. Então falar mentira só traz dissabores, só traz consequências das mais variadas, quando não tristezas, mágoas, revoltas. E o preço da mentira, às vezes, pode ser alto demais. Quem mente gera em torno de si um descrédito. Brinquei tanto com as ovelhas, brinquei tanto com o povo da aldeia a respeito do lobo, que quando realmente aconteceu o fato, fui desacreditado. Quando realmente aconteceu o que eu anunciei como mentira, todos acreditaram que era uma brincadeira. Então, a brincadeira de mau gosto, que gerou uma grande tragédia, já que os lobos atacaram as ovelhas, matando a todas elas. Então é preciso nós encararmos a realidade que nós vivemos e procurar falar somente a verdade. Porque quando nós falamos apenas a mentira, ao se falar a verdade, não irão mais acreditar em nós. O descrédito fará parte da convivência com as pessoas ao nosso derredor. Então, quando acontece esse fato marcante no final da história, que os lobos aparecem, devoram as ovelhas e o povo não acredita em mim, um ancião, que é a simbologia da sabedoria, ao conversar comigo, ele traz o ponto, que é a última frase da história, mas que coroa essa história de grande sabedoria. Porque ele diz assim: você falou a verdade, mas a boca do mentiroso, o certo é sempre duvidoso. Você falou a verdade, mas a boca do mentiroso, o certo é sempre duvidoso. Carregar a pecha, meus amigos, de mentiroso é levar uma marca que é muito difícil de ser esquecida. O indivíduo que mente durante um largo período da sua vida, depois que modifica-se, é muito difícil as pessoas acostumarem com aquela realidade. Vão ficando com o pé atrás, porque mentiu tanto na vida que agora só fala a verdade, mas ninguém mais acredita. Ou então fica duvidando, fica questionando, vai procurar para ver se realmente aconteceu daquela forma. Então cai no descrédito da família, da sociedade, por causa das mentiras que contou. E na hora que realmente precisa, a pessoa ela fica sem ter o respaldo entre inclusive aqueles que amam, inclusive aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, depois que se perde a confiança, é muito difícil reconquistar. E eu precisei perder as ovelhas para o lobo mau, para o lobo que atacou aquelas ovelhas, para que eu pudesse entender a mensagem. Mas nós outros podemos entender a mensagem antes que aconteça algo.
nós podemos começar a incorporar na nossa vida esse hábito de sempre falar a verdade, sempre trazer o fato como aconteceu. Porque falar mentiras, meus amigos, só tem problemáticas, só traz dissabores. A espiritualidade diz: quem mente, fica sozinho. Cedo ou mais tarde, fica sozinho. Quem mente não tem amigos, porque as pessoas começam a se afastar pouco a pouco, quando percebem que aquela pessoa só fala mentiras. O mentiroso merece misericórdia, porque às vezes chega num nível que transformou em enfermidade. A mendacidade é uma enfermidade que necessita, inclusive, de ajuda terapêutica. Quando nós buscamos sempre falar a verdade, nós vamos instaurando uma segurança ao nosso derredor. E isso nós começamos na educação com os nossos filhos. Desde pequeno, ensinando os nossos filhos o valor de se falar a verdade. Porque às vezes nós queremos educar os nossos filhos para falar a verdade, mas dizemos mentiras a eles. Às vezes falamos algo e fazemos outra coisa. E é preciso nós meditarmos acerca do nosso comportamento. Se nós queremos adultos do amanhã que irão criar uma sociedade justa, verdadeira, com a mensagem que liberta, é preciso nós aprendermos e ensinarmos o valor da verdade. E a verdade, diz uma velha lenda contada por Joana de Ângeles, era um grande espelho que estava nas mãos de Deus, e um dia ele jogou na terra e esse espelho se espatifou. E depois de haver criado o planeta, desse espelho ter se espatifado na terra em 1000 pedaços, cada pedaço do espelho foi apanhado por uma ciência, por uma filosofia, por uma religião. Cada agrupamento ou instituição ficou de posse de uma parcela dessa verdade. No dia em que nós entendermos, nós seres humanos, que precisamos juntar esses pedaços, termos a humildade, a compreensão, que precisamos unir os pedaços desse espelho para podermos encontrar a verdade pura, expressando na nossa vida a vontade de Deus. Então a verdade precisa ser a bússola da nossa existência. Porque a verdade nos ilumina, a verdade nos esclarece, nos instrui, nos orienta, nos consola. Quando nós falamos a verdade, nós ficamos em paz conosco mesmo. Às vezes, a verdade é relativa. Victor Hugo disse que existem 3 verdades, a minha, a sua, mas a verdade absoluta, que é a de Deus. E essa ninguém transforma e ninguém modifica. Existem muitos ensinamentos, muitas crenças, muitos conceitos que foram tidos como verdades e que, com o passar do tempo, foram desacreditados. E o esclarecimento se deu por meio de fatos, por meio de pesquisas, por meio de conhecimentos que nos iluminaram, que fizeram com que se transformasse. Porque a verdade, ela sempre prevalece. Cultivar a verdade é uma atitude positiva por causa disso. Porque sendo verdadeiros, nós nos mantemos sempre de pé. Ser verdadeiro sem ser rude, ser verdadeiro sem ser mal educado, ser verdadeiro sem magoar ou ferir, envolvendo o coração alheio em paz, em ternura, sabendo que muitas vezes também a verdade se expressa pelo silêncio. Quando Jesus foi questionado por Pilatos o que era a verdade, ele respondeu com silêncio. Nenhum de nós é detentor da verdade, mas a proposta
que essa história nos traz e que os benfeitores Friedschein e Michal Fassa nos conclama é para que nós falemos sempre a verdade, porque ela nos liberta, ela nos ilumina. Na proposta memorável de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu espero, queridos amigos, que todos vocês tenham gostado do nosso encontro, das nossas reflexões em torno da minha história, Pastorzinho Mentiroso. Se você gostou do nosso encontro, dê o seu like no vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam assistir, possam conosco também trocar as suas experiências. Se é a primeira vez que você se encontra aqui no canal do YouTube, inscreva-se para que todas as vezes que um novo vídeo for postado, você seja avisado. E para isso, é necessário ativar o sininho, as notificações. Também queremos avisar que o nosso próximo encontro, em torno do livro Era Uma Vez para Adultos, será sobre a história Aladim. E você é sempre o nosso convidado especial. O livro Era Uma Vez para Adultos, você pode adquirir tanto acessando o site, que está disponível no chat ao vivo, como também na descrição desse vídeo. A renda desse livro é revertida para a Fraternidade Sem Fronteiras, uma instituição que realiza trabalhos tanto aqui no Brasil quanto na África, bem como para a divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado pela sua presença. Tenhamos todos uma excelente noite e até breve, se Deus quiser. Lá na montanha um pastorzinho, olê, 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 grita pra cabra o seu gritinho, olê, olê, hello. Quando ele grita pro cabritinho, olê, 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 logo ele acorda o lugar todinho, olê, olê, hello. Oh, lady, lady, oh, oh, lady, oh, lady, oh, lady. O príncipe ouviu do seu castelinho, lei, olê, olê, um roxinol escutou do ninho, lei, olê, hello. Lá na taverna bebendo vinho, lei, olê, olê, o beberrão derramou no linho, lei, olê, hello. Oh, lady, lady, oh, lady, lady, oh, lady, oh, lady. Uma menina escutou um gritinho, lei, olê, olê, e respondeu para o pastorzinho, lei, olê, hello. Logo a mamãe achou bonitinho, lei, olê, olê, e aplaudiu esse duetinho, lei, olê, hello. Oh, lady, lady, oh, lady, lady, oh, lady, lady, oh, lady, you lay.